Até porque pastores, muitos pastores de muitas igrejas, também padres religiosos, eles costumam citar até um trecho da Bíblia que diz: os afeminados não herdarão o reino. Como é que o senhor, a Bíblia que vocês usam é a mesma? É a mesma Bíblia. E essa interpretação? Nós usamos os mesmos textos bíblicos, inclusive esse que você se refere, que é 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10. Esse é um texto muito interessante porque é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós, quando vamos para a teologia, para a ciência da teologia, nós sabemos que toda interpretação bíblica ela precisa de técnicas. Isso tem uma disciplina própria na teologia, chamada de hermenêutica bíblica. Então, quando nós vamos lá para a hermenêutica bíblica, a gente aprende o seguinte: você não pode ler um texto bíblico, isolar um versículo e fazer desse versículo uma doutrina. Por quê? Todo texto tem um contexto. Há uma máxima na hermenêutica bíblica que diz que texto sem contexto é pretexto. Portanto, 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10, que foi o que você citou, tem um contexto. E que contexto é esse? Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Corinto, que era uma cidade portuária naquela época, portanto, uma das principais cidades do mundo antigo. Era através das cidades portuárias que existia um escoamento de toda a produção do mundo conhecido da época. E isso fazia com que essas cidades fossem cosmopolitas. Contudo, na origem de Corinto, ela foi fundada pelos gregos e trazia desde a Grécia muito da cultura e da religião grega, que envolvia inclusive a pederastia. Pederastia, que era um ato sexual entre um homem mais velho e o seu pupilo, um homem mais novo. E essa prática estava completamente ligada ao culto dos gregos aos deuses da fertilidade. Quando nós vamos lá para o texto original, as palavras que foram traduzidas maldosamente por algumas versões, principalmente as versões que se utilizam da linguagem de hoje, como homossexuais, como afeminados, na verdade essas palavras em grego koiné, língua em que foi escrito o Novo Testamento, as palavras aí são malakoi e acernokoitai. Se você estudar um pouquinho sobre essa gramática, a semântica da palavra malakoi e arsenokoitai, traduzido erroneamente como homossexual, em nenhum momento no grego koiné elas significam isso. Elas têm a ver com orientação sexual ou com homoafetividade. Na verdade, quando Paulo escreve essas duas palavras lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele está se utilizando de um neologismo, traço característico das escritas de Paulo no Novo Testamento, para falar a respeito de um comportamento vinculado à religião. A saber que malakoi é uma junção de duas palavras para dar um novo sentido ou para criar uma terceira palavra. Mala, que vem de malacos, que significa fino, macio, fraco ou mole, e koi, que vem de coito, ato sexual. Então, quando Paulo fala malakoi, ele não está necessariamente se referindo a uma orientação sexual. Ele está se referindo a um comportamento a partir do caráter, um caráter sexual fraco. Haja visto que se nós continuarmos lendo depois do verso 10 de 1 Coríntios 6, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a prostituição, que um homem não pode se juntar com uma meretriz porque ele é templo do Espírito Santo. E uma vez que ele se junta com uma meretriz, ele se torna um com ela. Paulo em nenhum momento está falando de um contexto homossexual, Paulo está falando num contexto heterossexual. A outra palavra, falamos da malakoi, tem uma outra, traduzida erroneamente, chamada arsenokoitai. Essa palavra é mais obscura ainda. O grego koiné, ele por si só já não existe mais, a língua grega já mudou, o grego moderno hoje, mas como Paulo faz neologismos, o que eu acabei de explicar aqui, ele junta duas palavras e dá um terceiro significado para elas, é como se ele fizesse uma terceira palavra de duas. A palavra arsenokoitai significa arseno, homem mais velho, a ideia de homem maduro, e koitai, que vem de novo de coito. Então, qual é a ideia que nós temos pela epistemologia dessa palavra a partir do estilo de linguagem de Paulo no texto bíblico? Paulo está se referindo à cultura grega que estava em Corinto, exatamente porque Corinto foi fundado por gregos. E como na Grécia existia a pederastia, essa ideia do homem maduro, que através do intercurso sexual anal iniciava o menino, seu pupilo mais jovem, na vida adulta, era um ritual de transição que tinha a ver com os cultos da fertilidade grego, Paulo está condenando essa prática, dizendo que a forma de inserir um menino na vida adulta não é por meio desse ato sexual. Até porque isso feria a dignidade de um homem, por exemplo, que não fosse homossexual e tinha que se submeter a esse processo por uma questão meramente cultural. Se nós olharmos para esse texto sem o devido contexto, nós vamos ler as traduções, por exemplo, da Bíblia, da Nova Versão Internacional ou da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que são as Bíblias que mais trazem o termo homossexual para essas duas palavras, e vamos acreditar que Deus condena a homossexualidade.
Contudo, há de se dizer que existe uma palavra para a homossexualidade nos dias de Paulo. A palavra usada inclusive por Jesus em Mateus 19 é a palavra eunucos. E se Paulo quisesse condenar a homossexualidade, ele usaria essa palavra e nunca, jamais, pelo próprio contexto linguístico da sua época, inclusive Jesus faz isso, ele jamais usaria uma palavra que não tem nada a ver para determinar a homossexualidade, sendo que Jesus em Mateus 19 em nenhum momento faz condenação sobre essa condição humana. O senhor acha então que a interpretação é feita de forma errada? A interpretação é feita de forma errada por alguns fatores. Primeiro porque, na maior parte do mundo, a Bíblia se tornou um livro comercial. Por exemplo, se nós pegarmos a realidade do Brasil, nós temos duas grandes sociedades bíblicas que produzem, traduzem a Bíblia e publicam e distribuem. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, a chamada SBB, e nós temos a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. São as duas principais. Essas sociedades, elas pensam Bíblias para grupo de interesse. Então não é difícil você ir numa livraria, por exemplo, cristã, por aí, seja evangélica. Vou dizer das evangélicas porque é a minha realidade. Você vai numa livraria evangélica e você vai encontrar Bíblia de estudo da prosperidade, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo, calvinista, Bíblia de estudo arminiana. Estou talvez até exagerando aqui, mas enfim, são Bíblias que pensam determinados temas. Quando os temas não são tão polêmicos do ponto de vista teológico, como, por exemplo, Bíblia de estudo para mulher, provavelmente aquela Bíblia só vai ter notas de rodapé focada para a ideia da feminilidade na Bíblia. Agora, quando nós temos Bíblias que geram algum tipo de polêmica teológica, por exemplo, uma Bíblia que tenha uma vertente mais calvinista e uma Bíblia que tenha uma vertente mais arminiana. Os calvinistas jamais concordam na sua teologia de salvação, por exemplo, com os calvinistas jamais concordam com os arminianos. E essas duas vertentes de interpretação saem da mesma Bíblia, das mesmas escrituras, dos mesmos 66 livros na visão protestante. E as sociedades bíblicas constroem Bíblias de interesse para esses grupos. Porque haja vista que elas são uma empresa, elas precisam gerar como uma empresa, vender como uma empresa o seu produto. E é nesse processo que nós temos uma série de, se não adulteração de palavras, pelo menos uma melhora nessas palavras, na tradução dessas palavras, para se entender aquilo que esse grupo de interesse precisa no momento em que eu, enquanto sociedade, vou vender essa Bíblia. Então há uma mudança nas palavras de algumas Bíblias, não é só interpretação. Não é só interpretação. E para ter uma ideia disso, fugindo do campo da sexualidade, eu vou pegar um versículo bíblico que quase todo mundo conhece. Salmo 23. A maioria das Bíblias traz a seguinte versão para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa versão é completamente mal feita, mal traduzida. Porque toda vez que eu leio o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a ideia que eu tenho na tradução é, se eu tiver o Senhor como meu pastor, eu não vou passar necessidade alguma, eu não vou ter falta de nada, eu vou ter tudo que eu quero. E não é isso que a Bíblia diz. Porque você vai encontrar muitos cristãos por aí que passam por necessidades. E nem por isso o Senhor deixa de ser com eles. Então ou a Bíblia está errada ou a tradução está mal feita. Qual é a tradução no texto original no hebraico? A tradução não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução é o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. A ideia que você tem no texto original é, se eu tiver o Senhor, Ele me basta. Ainda que eu passe por uma dificuldade, eu tenho o Senhor. E se o Senhor passar comigo, isso é suficiente. Não é que eu não vou passar por dificuldade. É que em passando por dificuldade, tendo comigo o Senhor, eu posso passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Mas por conta dessas inversões de tradução, ou talvez de uma má tradução, que não necessariamente todas elas tenham sido com má intenção necessariamente, mas essa tradução equivocada dos textos bíblicos gera uma certa confusão. E essa confusão interpretada literalmente vai te levar a usar a Bíblia de uma forma extrema. Vai te levar a usar as palavras de Jesus, mas sem usar como Jesus usaria, por exemplo. Se Jesus era a personificação do amor, eu não posso pregar apenas sobre Jesus, eu preciso pregar como Jesus pregava. E ele não lançou fora ninguém. Aliás, é as palavras de Jesus, quando diz, vinde a mim todos. Ele não disse os ricos, os héteros, os brancos, ele não disse os homens, ele disse todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia vai dizer que ele deu a sua vida em resgate de todo aquele que nele crê, porque todo aquele que nele crê será salvo. Não diz que tem que ser hétero, não diz que tem que ser branco, não diz que tem que ser negro, não diz que tem que ser gay, diz que tem que crer. A condição para a salvação não é a sua sexualidade, é a sua fé em Jesus e no seu sacrifício.